Olá, boa tarde, bom início de semana. Estamos aqui de volta com mais um episódio da série Biografias, aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Serra Verde. Lembre-se, dê um like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe. Lembrando também que estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook, estamos transmitindo ao vivo os cultos aos sábados a partir das 9 horas da manhã. E hoje vamos conhecer mais uma história, mais um testemunho de alguém que conheceu Jesus na sua infância, mas levou 19 anos para compreender o real sentido do amor de Deus na vida dela. E essa pessoa é a nossa irmã Priscila. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Heloísa. Desde já agradecemos, por compartilhar a sua história conosco. Amém. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Priscila? Priscila, Sim. nos conte sua profissão, onde você nasceu. Bom, minha profissão, eu sou administradora de empresas. Eu nasci em Belo Horizonte, morei em Santa Efigênia, no bairro Santa Efigênia, acho que até uns 2, 3 anos. E depois meu pai construiu aqui no Serra Verde e a gente veio aqui. Então, desde 3 anos de idade, eu moro no Serra Verde. Então, minha infância foi praticamente no bairro Serra Verde. Sim, então, você é uma administradora? Seu trabalho atual? Meu trabalho atual eu sou assistente administrativo do Sebrae. Aí trabalho um pouco com orientações às empresas, né? Mas como assistente lá no Sebrae. E a sua jornada cristã, ela começou na infância mesmo? Sim, minha jornada cristã, assim quando meu pai veio construir, né, a minha casa aqui no Serra Verde, do lado da minha casa tinha um lote e foi comprado pela Igreja Adventista. E aí o pessoal começou a construir, né, os pedreiros e tal, e aí eu vinha, quando criança, uns 5 anos, 6 anos de idade, já vinha aqui brincar no tanque batismal. Para mim era uma piscininha. E aí brincava aqui dentro da igreja, quando os pedreiros estavam aqui. E depois que, né, fui entendendo que aqui iria ser uma igreja. E aí o pastor Lino, junto com a esposa e a filha, a Ana, foram lá na minha casa para vender revistas, né? A revistinha do nosso amiguinho. Minha mãe comprou para a gente e a gente começou a ler as revistinhas e minha mãe começou a vir para a igreja também. E aí levando a gente. Somos eu e minhas 2 irmãs. E você era uma criança assim bem tranquila, curiosa, gostava de estudar? Sempre gostei de estudar, mas sempre fui muito tímida. Eu era uma criança muito tímida, muito calada, totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas a minha timidez eu fui lutando ao longo da vida para conseguir perder essa timidez para que eu pudesse vencer alguns obstáculos, né, da vida. Então, a timidez foi meio que um obstáculo, mas ela me ajudou um pouco na vida, né, para eu perder e me controlar. E esse contato com a igreja adventista, as vindas, os passeios aqui também, levou a conhecer um pouco mais a igreja? Você se batizou? O que aconteceu? Sim, sim. Na verdade, a minha família, meu bisavô, ele morreu, né, com mais ou menos 100 anos de idade. Quando eu fiz 33 anos, no dia do meu aniversário, meu bisavô morreu. E aí, mas ele morreu, assim, com a paz no coração. E ele foi 70 anos adventista, junto com a minha bisavó. Então, a minha família inteira conhece a mensagem adventista. Então, meus pais, meus tios, meus primos todos, e eu era a bisneta mais velha. E aí, sempre quando ele chegava perto almoços de família, ele perguntava
para a gente, e principalmente para mim, você está firme na rocha? Eu firme vou. Aí ele, quem é a rocha? Aí eu, Jesus Cristo. E todas as vezes, quando a gente dava bênção para ele, você está firme na rocha? Quem é a rocha? Jesus Cristo. Então, esse sempre foi o lema. E durante sua infância, adolescência, você tinha alguma atividade na igreja? Sim, várias. Mesmo tímida, eu gostava de participar de tudo. Então, minha infância foi os Desbravadores, né? O Clube Prisma, o coralzinho de crianças, né? Que a gente participava, Vozes de Louvor Júnior. Tinha o coral adulto, que era o Vozes de Louvor, e a gente era o Vozes de Louvor Júnior. E aí, depois, comecei, na adolescência, já a participar do grupo dos jovens, né? E aí, ali na liderança dos jovens. E, né, escola sabatina, sempre fui professora da escola sabatina, dos jovens. É, e, e também depois fui líder dos jovens. E sempre tive atividades na igreja, né? Comecei a pregar também nessa época. Com 12 anos, eu fui batizada. E aí, a partir de 12 anos, na outra semana, a Magda me deu uma pregação e falou, olha, você vai pregar na Semana Santa. E aí eu comecei a pregar. Então, e assim, foi o meu primeiro passo. Bem ativa na igreja, Bem né? ativa. Mas e na juventude? Alguma coisa mudou? Conta um pouquinho para a gente. Minha juventude, ela foi feliz e, ao mesmo tempo, ela não foi feliz. Ela foi meio conturbada. Na verdade, desde a infância. Então, eu tenho me tentado controlar tudo isso. Uma infância difícil, uma juventude difícil, e com as atividades da igreja. Então, o que me movia a felicidade e a paz eram as atividades da igreja. Então, eu tentava focar muito nisso, para que meus problemas não afetassem a minha vida, né? Nem o meu psicológico. Porém, com mais ou menos 20 anos, aconteceu um problema grave, e aí eu saí da igreja sábado à tarde, do culto, e neste problema eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não volto mais para a sua casa. Porque eu senti que já tinha muitos anos e vinha se arrastando esse problema, e nunca se resolvia. Então, eu falei com Deus, se o Senhor não me abençoar, eu não volto mais para a sua casa. E aí, esse sábado foi o último sábado que eu fui para a igreja e saí de casa também. E daí para frente, após essa saída da igreja, o que aconteceu na sua vida? Aí, daí para frente, o que aconteceu? Como eu fiz essa oração, né? Eu pedi a Deus, eu fiz uma oração, pedindo a Deus o sustento. E aí, quando eu saí de casa, 4 meses depois, veio um telegrama dos Correios, falando que eu tinha passado nos Correios. E aí já veio a primeira resposta de Deus. Só que eu não reconheci como resposta. Eu simplesmente fui, mas eu vi que era uma resposta, mas eu não reconheci que era uma resposta de Deus. E aí comecei a trabalhar, né, nos Correios, comecei a me controlar financeiramente para eu morar sozinha, porque esse era o meu objetivo, morar sozinha e ter uma vida controlada financeiramente e ser totalmente independente, não depender de ninguém, de família, de namorado, de ninguém. Então eu fui viver a minha vida com independência, e a minha independência também era de Deus. Como eu era uma pessoa muito ativa na igreja, eu fui ao extremo quando eu saí. Então, eu parei de ler a Bíblia, e eu já tinha lido a Bíblia, né, toda, eu já tinha lido vários livros. Como eu pregava, então, eu tinha muita instrução
né, bíblica e teológica. Mas aí eu simplesmente parei. Parei de orar, parei de ler a Bíblia. Foram raras as vezes durante todos os anos, os 20 anos que eu saí da igreja, que eu orei. Mas eu orei poucas vezes. Sim, e na sua vida profissional continuou dando certo? Você continuou nos Correios? Sim, aí nos Correios foi uma montanha-russa, altos e baixos. Aí foram as poucas vezes que eu te falei que eu orei, porque quando vinham os altos, eu até agradecia, mas não agradecia da forma correta, né? E quando vinham os baixos, eu orava a Deus. E, por incrível que pareça, eu sentia que Deus, a mão de Deus naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos de tentações. Porque quando você se afasta de Deus, você se afasta do caminho, você é abordado pelos ardis de Satanás. Então, Satanás te manda tropeços, ele te manda pessoas ruins na sua vida para te atrapalhar, para fazer você perder sua fé, para fazer você perder as coisas que Deus te deu, para fazer você não reconhecer as coisas que Deus te dá, até a sua própria vida. Então, assim, coisas que apareceram na minha vida foram aparecendo de ruins e de boas. Então, foi assim um misto de coisas boas e um misto de coisas ruins. Então, nesse período, você tentou outro emprego, teve outra expectativa com relação ao seu trabalho? Aí assim, os Correios, fiquei pensando, como eu sempre tive um coração empreendedor, eu quis abrir uma loja, aí junto com os Correios consegui abrir essa loja de roupas e acessórios, a loja estava dando certo, porque eu sempre tive um sonho também de ter uma loja perto da minha casa, e era pertinho da minha casa, então eu fui realizando esses meus sonhos, sabe? E aí quando eu vi que minha loja já estava com uma certa situação assim bem boa, né, financeiramente, conseguia me sustentar, eu fui sair dos Correios. Então, tudo corria bem, mesmo durante esse período em que você não estava mais na igreja. Mas o que mudou neste período? Neste período que eu não estava mais na igreja, o que mudou? Então, aí, assim, eu acho que quanto menos você ora, quanto menos você lê a Bíblia, mais você se afasta do Criador. Porque você entende que você é autossubsistente. Você depende somente de você mesma. E, na verdade, a gente não depende da gente mesma. Eu aprendi que eu tinha que depender de Deus, que tudo vinha dele e que até as coisas boas e ruins vinham dele, para que eu pudesse compreender o propósito dele na minha vida. Só que eu não conseguia compreender, tanto quando vinham as coisas boas e tanto quando vinham as coisas ruins, e ele solucionava milagrosamente. Porque ele mandou pessoas desconhecidas para resolver meus problemas. Ele mandou pessoas abençoadas para resolver os meus problemas, para me ajudarem. Então, assim, eu devo muita coisa a muitas pessoas que foram me ajudando ao longo desses anos, a tomar as decisões sozinhas e a não errar mais, e não ir para caminhos ruins, porque alguns caminhos foram ruins. Só que aí teve uma hora que Deus me falava, olha, não é para você seguir mais adiante. E aí Deus me freava. Eu lembro de fatos que Deus me freava, ou através de pessoas, ou através de situações, coisas que eu queria fazer e não conseguia fazer porque eu acho que Deus me freava. Porque eu queria fazer o que eu queria, mas eu não sabia qual que era o plano de Deus porque eu não perguntava, né? Eu não orava. Então, eu não tinha essa comunhão com Deus. Então, o que levou essa necessidade de se voltar mais para Ele, para Deus? É, em
2015 foi assim um ápice de você cair num buraco profundo. Então, assim, eu me vi numa situação de sem emprego, sem a minha loja, sem a minha casa, o que eu tinha, tudo que eu tinha trabalhado na vida ao longo dos 15 anos, eu perdi. Mas perdi por escolha. Perdi porque confiei em pessoas erradas, perdi porque tomei decisões erradas, entendeu? Perdi porque não pedi o conselho do Criador, né? Então, perdi todas essas coisas. Ok, perdi as coisas materiais. Aí, o que me sobrou? Falei assim, Deus, o que me sobrou é o espiritual. Então, eu tenho que fortalecer esse espiritual. Mas como? Aí eu peguei essa Bíblia aqui e olhei para ela e falei, eu vou ler a Bíblia porque deve ter alguma coisa aqui que o Senhor vai me ajudar. E aí comecei a ler a Bíblia. Aí comecei a ler Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois pulei para o Novo Testamento e comecei o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Teve mais algum material, alguma literatura que você resgatou nesse período? Aí, assim, quando eu estava começando o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento, eu já tinha lido sobre o santuário, né? A parte já estava em Deuteronômio. Aí, em 2019, o pastor Arilton estava fazendo o curso, né, sobre o santuário. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso porque eu preciso saber mais sobre o santuário. E eu tenho um caderno em que eu anoto tudo. Então, assim, se eu tenho dúvidas sobre o santuário, eu escrevo. Se eu tenho dúvidas do que significa bacia, eu escrevo. Se eu tenho dúvida o que significa o Espírito de Deus, eu escrevo. E aí vou escrevendo os versículos relacionados a isso. Daí eu fui e fiz isso. Comecei a estudar mais sobre o santuário, e quando eu entendi o que é o santuário e o significado dele para este mundo, eu fui entendendo que Deus tem um plano para a minha vida. O santuário era o plano de Deus para a minha vida. Aí eu acordei, me deu uma iluminação nisso, porque eu pude ver como que Deus conduziu o povo de Israel, e o povo de Israel foi tão assim ingrato várias vezes, e mesmo assim Deus perdoava, Deus voltava atrás, Deus colocava eles no caminho, entendeu? E aí eu pensei, se Deus coloca o povo de Israel no caminho de novo, por que Deus também não pode me colocar de novo no caminho? Né? Aí me deu essa esperança. Eu tive essa esperança. E quanto à vida profissional, Priscila? Que nesse período você estava sem a loja, sem o trabalho nos Correios, teve que retornar para casa. Então, como estava a parte da sua vida? Aí a minha vida profissional estava assim, eu estava vivendo de empregos temporários. Aí eu conseguia 3 meses, finalizava. Aí eu depois conseguia mais outros 3 meses, finalizava. E só que aí com a leitura da Bíblia, eu fui conhecendo mais sobre tudo, né? Sobre Deus e sobre os mandamentos, e vendo quão importantes são os mandamentos de Deus. Só que aí, assim, nessa transição do emprego, né, eu estava com dúvidas sobre o sábado. Ainda estava com dúvidas sobre o sábado. Eu sabia que o sábado era verdade, mas ele tinha que ser verdade para mim, para que eu pudesse compreender dentro do meu coração o que era. E aí, num estudo lá do pastor Arilton, e ele falando sobre o 7, e aí, quando eu verifiquei também nos meus cadernos, os versículos relacionados ao 7, aí minha mãe comentou ali, olha como que Deus é tão inteligente, ele colocou o 7 em tudo na Bíblia, para nos indicar que o 7 é sagrado.
Aí, na hora que ela falou isso, eu falei assim, realmente, não faz sentido Deus ter colocado o 7 para depois ele abolir. Então, ele é sagrado. Aí, ele se tornou sagrado para mim. Sim, e nesse período você estava trabalhando aos sábados, né? Trabalhei aos sábados, isso. Todos os empregos temporários tinha que trabalhar aos sábados, todos. Aí, quando eu vi essa situação, falei, meu Deus, agora eu tenho que guardar o sábado. Então, eu orei a Deus e pedi para Ele me dar uma solução para isso, porque eu preciso me sustentar. E eu já não estava, assim, conseguindo me sustentar plenamente, né? Eu estava me sustentando somente com o básico. Minha família me ajudava, é claro, né? Mas aí eu estava me sustentando com o básico, não, né, com as regalias que eu tinha antigamente, né, de um concurso público e tal, e da minha loja também. Então, aí, quando eu falei isso para Deus, o meu chefe, nessa semana, foi e falou, Priscila, olha, eu não preciso mais dos seus serviços, e me demitiu. Na hora que ele falou que me demitiu, eu fiquei feliz. Eu falei, essa é a resposta. Sábado que vem, eu vou estar na sua casa. Então, né, você estava livre para guardar o sábado, mas, em contrapartida, sem emprego. Priscila, qual foi sua decisão nessa questão? Guardar o sábado. Não, eu coloquei na minha vida que eu iria guardar o sábado e que eu iria, né? A palavra de Deus fala, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu acreditei nessa promessa. Então, eu vou a me alimentar do Espírito e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então, eu vim no primeiro sábado aqui na igreja com alegria, ajoelhei e chorei aqui dentro. Nossa, você se lembrou nesse dia o que você orou a Deus e falou com Ele que não voltaria mais à igreja? Me lembrei. Lembrei, ajoelhei, chorei, falei, Senhor, tem 19 anos que eu saí, eu não piso na sua casa até hoje. Mas hoje eu estou te pisando aqui na sua casa para te falar que eu estou aqui de volta, para te agradecer por todas as coisas que o Senhor fez para mim e que eu não te agradeci antes. Desde o primeiro dia da minha oração até o último dia, que foi hoje. Deus seja louvado. E depois dessa volta, Priscila, que decisões que você tomou? O que aconteceu com sua vida espiritual? Você se decidiu ao batismo? Conta para a gente. Sim, aí eu voltei a congregar, né, com aquela alegria, com aquela força de vontade. Eu já estava nos 5 anos, né, de estudo bíblico profundo mesmo, então já estava me preparando para isso, né, e aí só estava esperando mesmo a decisão. Estava pensando se eu iria me batizar, me rebatizar. E aí tomei a decisão, sim, vou me rebatizar, porque a minha vida espiritual é o mais importante. O resto, Deus cuida. Deus cuidou antes, como Ele não vai cuidar agora? Então, eu priorizo hoje o meu lado emocional, o meu espiritual. Aí as outras coisas, o que eu vou vestir, comer, beber, ou morar, lugar de morar, é Deus agora que decide. Verdade. Mas você continuou desempregada, você voltou a estudar. O que aconteceu nesse período do retorno para a igreja? Sim, aí eu, né, como Deus ajuda, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu comecei a estudar, fiz cursinho, já não tinha mais nenhum dinheiro, porque o chefe tinha me demitido, né? Então, com o restinho de dinheiro que eu tinha, estudei mais um pouquinho
E aí, fiz 3 concursos públicos, em que me deu uma base para eu fazer o último, que era do Sebrae. E o do Sebrae foi muito legal, porque foi a minha melhor amiga que me indicou. E quando ela me indicou, ela falou assim: Priscila, faz esse concurso que ela é sua cara. Que você trabalha com comércio e lá trabalha com comércio. E você gosta de atendimento, de falar com pessoas, e lá você fala com pessoas. Eu falei assim: nossa, é mesmo, né? Então, vamos começar a orar. E aí eu comecei a orar. Desde o primeiro dia, desde o primeiro processo até o último processo. E aí, quando foi do último processo, que eles fazem uma análise de personalidade, né? E aí eu orei a Deus, falando: nó, Deus, que personalidade que eles vão ver em mim agora, né? Se eu passar nesse processo, então quer dizer que o Senhor está me respondendo que eu mudei a minha personalidade. Eu não sou mais aquela pessoa sem fé, sem Deus. Eu sou uma pessoa agora que as pessoas conseguem ver uma credibilidade, uma certa confiança. Então, eu passei a acreditar em mim. Se essa pessoa que está fazendo a entrevista comigo acreditar nisso, porque eu vou ser super sincera, e aí eu falei com Deus: eu vou ser sincera nesta entrevista. Eu vou ser eu, a Priscila que eu sou hoje. E aí eu fiz a entrevista e, graças a Deus, deu tudo certo e passei da entrevista. Deus seja louvado. Amém. Então, hoje você trabalha... Aí eu trabalho no Sebrae, né, como assistente, né, administrativo, e trabalho com pessoas, trabalho com comércio, trabalho ajudando as pessoas de uma certa forma, né, fazendo com que elas não façam as mesmas coisas que eu fiz, né, na área de finanças, enfim, né, e também ajudo na questão de você ter um sonho, né? Você empreender no seu sonho, porque todos nós temos uns sonhos, e os nossos sonhos são guiados por Deus. Todos os nossos sonhos são guiados por Deus. Verdade. Agora, esse reencontro com o Salvador é uma parte da história que nos emociona e que nos mostra, né, como Deus tem cuidado da sua vida, Priscila. Sim. Chegou agora o momento do nosso ping-pong. Para conhecermos um pouquinho mais sobre a Priscila, vamos lá, Priscila? Eu vou falar uma palavra, você vai me responder com outra. Eu acho que eu já até esqueci. Ah, mas eu tenho certeza, você vai dar conta. Olha, para você, Deus, em uma palavra. Deus é vida. Felicidade. Para mim é Deus. Céu. É a minha morada com Deus. E um sonho. Também. O meu sonho, engraçado, que eu sempre quis, desde criança, morar sozinha, ter a minha casa própria. Aí, agora, eu vejo que a minha verdadeira morada está sendo construída lá no céu. Que Jesus falou: eu vou preparar-vos um lugar, e assim que eu for, voltarei e buscarei vocês, né? Agora, a passagem bíblica preferida. Passagem bíblica preferida é Deuteronômio 30, 1, 2 e 3. É longo, posso ler? Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, e de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Lindo. Este versículo foi quando eu li este versículo, foi
foi a minha decisão mesmo de seguir a Cristo. Foi nesse dia que eu voltei para Jesus. E a música do coração? A música do coração é Tesouro, sempre foi. Ouçamos agora a música Tesouro, de Beth Souza. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje aonde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Deus seja louvado. Hoje, a Priscila, na casa do Pai, é um exemplo de desejo
que outras pessoas também conheçam a Cristo Jesus. Ela tem feito um trabalho maravilhoso no ministério missionário. Que Deus possa continuar te usando, Priscila. E o que Ele colocou no seu coração, essa saudade, essa vontade de estar de volta com Ele, realmente é o maior tesouro, o maior presente que nosso Deus, como Pai, poderia lhe conceder. Sim. Que você possa continuar sendo essa bênção em nossa igreja e na vida de outros também. Em nome de Jesus. Gostaríamos agora de ler trechos do livro Caminho a Cristo, páginas 41 e 42, que diz assim: aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses, eu desejaria dizer: não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós, diz o amado João. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. E não esqueçais as palavras de Cristo: o mesmo Pai vos ama. Ele deseja atrair-nos de novo a si e ver refletidos em vós sua pureza e santidade. E se tão somente vos renderes a Ele, aquele em que vós começa a boa obra há de continuar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E a história da Priscila é uma prova viva do amor de Deus por nós. Ele não se cansa, Ele não desiste, Ele faz de tudo para nos buscar e nos atrair até Ele. Que o nome dEle possa ser louvado e que esse espírito de gratidão da Priscila e de amor nesse retorno possa continuar constrangindo mais pessoas. Neste momento, convido você, a se colocar em posição de reverência para orarmos a Ele. Querido e bondoso Pai, como podemos agradecer por teu cuidado, amor, proteção, por sua insistência em nos mantermos próximos de Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da Priscila. O Senhor continuou cuidando dela, falando ao seu coração. E te louvamos porque ela escolheu ouvir a Tua voz. E este é o melhor lugar que ela poderia escolher estar, que é aos Teus pés. Continue nos usando, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações e que possamos ouvi-lo com carinho e sabedoria. Continue nos usando, nos abençoando em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Chegou o momento de nos despedirmos, mas estaremos de volta no próximo domingo às 18 horas, aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Serra Verde. Tenham uma boa noite.